Neste vídeo eu trago para vocês o Renault Sandero Stepway. Só que não, esse carro agora ele não chama mais Renault Sandero. A Renault resolveu tirar o nome Sandero e deixar somente Stepway. Então agora vocês vão conhecer esse carro como Renault Stepway. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então acompanhe esse vídeo até o final. Mas é isso mesmo, pessoal. A Renault simplesmente resolveu tirar o nome Sandero e deixar somente Stepway. Acredito que foi uma jogada de marketing e tudo mais, e tem uma outra sacada também. Até o final de 2024 é previsto que esse carro saia de linha e seja substituído, né? Então, no final de 2024, provavelmente, tudo indica que o Renault Sandero, no caso o Renault Stepway, pare de existir e seja substituído por um outro modelo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar a mostrar esse carro para vocês, e para isso vamos começar lá na frente. Bom, então vamos começar aqui pela frente do carro, né? A frente do Renault Sandero, que a gente já conhece aí, né? Essa grade aqui em preto fosco, detalhe cromado aqui do logo da Renault. Ele não conta com nenhuma câmera aqui na frente, tá? Muito menos sensor de estacionamento aqui na parte frontal do carro. Essa parte aqui em prata, né? Apesar do ângulo de ataque dele ser um pouquinho mais elevado, você, dependendo dos lugares que você passa a valeta, você sente que raspa essa parte aqui de baixo, tá? Mas tá aí a frente dele, né? Aqui nós temos faróis halógenos, tá? A única coisa que nós temos em DRL em LED é o DRL mesmo. Então ele tem aqui o DRL, que é em LED, e o restante dos faróis somente lâmpadas halógenas mesmo. Assim também como os faróis de milha também, tradicionais aí, lâmpadas halógenas. Mas vamos fazer o seguinte agora. Vou abrir o capô dele. Vamos falar um pouquinho da motorização. Falando então agora dessa parte aqui do carro, da motorização, tá? Ele conta com motor 1.0 aspirado de até 82 cavalos de potência, com 10,2 kg de torque. Realmente, não é um motor assim que você olha e fala, nossa, que motor, né? Realmente falta um pouquinho de potência durante os testes na rua, na estrada, eu senti um pouquinho que faltava ali uma pegada um pouquinho mais forte nesse motor, que eu vou comentar na hora que a gente for dirigir o carro, né? Mas ele conta com alguns benefícios que muitos carros de entrada não têm, que é o quê? Manta acústica, tá? Então é legal que ele conta com essa manta acústica. E olha só que legal, ó. Simplesmente ele tem braço pantográfico, não é aquela varetinha. Tem muito carro aí de entrada que não tem isso. Então eu achei ponto positivo. Lembrando que esse motor é um motor 1.0 aspirado, como eu falei, alinhado a um câmbio manual. Ele não é um câmbio CVT, não é um câmbio automático, nem nada, é um câmbio manual, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele tem uma relação curta de marcha. Isso daí deixa o carro um pouco mais ágil na cidade, porém na estrada ele peca um pouquinho. Mas vamos fazer o seguinte, já falei um pouquinho aqui da mecânica, vou mostrar a lateral e traseira desse carro. Bora lá. Vindo então agora para a lateral do carro, a gente já pode observar algumas coisas, tá? Que por sinal eu senti falta. Retrovisor não tem recolhimento automático para fechar ele, ó, somente na mão. Ele tem esse preto fosco com black piano e não conta com repetidor de seta em nenhuma parte aqui do carro, ó, nenhuma parte aqui na lateral, muito menos no retrovisor. Apesar de que esse retrovisor ele conta com um recorte aqui que seria do repetidor de seta, mas eles optaram por não colocar. Ainda na lateral do carro ele conta agora com esse escrito Stepway aqui do lado, né? E a caixa de roda dele, com esse preto fosco, utilizando um pneu 185/65 com roda Aro 15 e é de calota, tá? Uma roda de aço com calota, não é liga leve. Vindo ainda então para a lateral aqui do carro, nós temos aqui a abertura das maçanetas no estilo concha, não é chave presencial, é a chave ó, no estilo canivete, ou seja, você tem que colocar ali, girar ela para ligar o carro, com 3 botões, destravar, travar e abertura do porta-mala. Aqui nós temos um rack de teto que suporta até 80 kg, então isso daqui é bem legal, né? Com essa parte aqui em cinza, né? E com preto fosco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver agora a parte de trás do carro e também falar do porta-mala. Então, bora lá. Agora falando então da parte de trás do carro, nós podemos observar o que? Ele conta com espaçador traseiro, backlight interno, limpador traseiro, as lanternas com luzes halógenas também, bem parecidas com a do Sandero RS, né, com esse estilo meio que fumê, né, com somente sensores de estacionamento, não conta com câmera de ré, e a abertura do porta-mala você pode fazer tanto pela chave, como também apertando o botãozinho aqui, ó, no meio do logo da Renault, então você já tem acesso ao porta-mala. Aqui embaixo nós temos essa parte cinza, com essa outra parte aqui, no preto fosco, né, então essa é a traseira dele. Vamos ver agora o porta-mala? Bom, então vamos lá, com o porta-mala agora aberto, vamos falar. Ele não conta com nenhuma
proteção aqui, a não ser nessa parte aqui do meio. Porém é um porta-mala com uma capacidade boa, 320 litros, né? Está dentro aí do padrão da categoria, acredito que é um dos melhores aí em termos de espaço. Conta com um porta-mala todinho forrado, todo encarpetado, porém ele não conta com banco bipartido. Mas é um bom acabamento. Vamos agora dar uma olhada no step dele. Vamos ver como que é esse step. Então tá aí, ó. Ele conta com step com 8565 aro 15 também, ó, roda de aço. Então tranquilo aí, precisa trocar o pneu, step vai servir sem problema algum aí, ó. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver a parte dos ocupantes de trás do carro. Então bora lá. Falando agora do espaço aqui de trás, o banco está ajustado para minha altura. Como vocês sabem, eu tenho 1,69 m, 1,70 m aproximadamente. Tem um conforto bom, um espaço legal aqui. Em relação à altura aqui do teto também é um espaço bom. Porém ele não conta com nenhuma alça, tá? Nenhuma alça aqui para você se segurar. Tanto do passageiro da frente, de trás, não conta com nenhuma, tá? Aí nós temos aqui, no duto central, ele deve ter mais ou menos aí, então, de uns 4 dedos, aproximadamente. Não é um duto tão elevado, né? Ele é até um pouquinho mais largo, então se você precisar colocar os pés em cima, é bacana. Porém ele não tem nenhuma saída aqui USB, muito menos de ar, né? Somente tem um compartimento, como vocês podem ver, para colocar um copo, né? E falando aqui ainda dos bancos, apoio de cabeça para os 3 ocupantes e cinto de 3 pontas para os 3 ocupantes. Lembrando que o cinto de 3 pontas aqui do meio, você traz aqui de trás, né? Então você trava ele num ponto aqui e do outro lado, num outro ponto aqui do lado. Então são duas formas de travar ele, quer dizer, são 2 travamentos que você faz, né? Um num lado, outro no outro. E vem daqui de trás, né? Então esse é o espaço dele. A porta dele tem um detalhe, tá? Ela é todinho plástico e eu não tenho controle nenhum elétrico. Para abrir o vidro, a famosa e velha, ó, manivela, ó. E ele não baixa tudo, ele ainda fica uns 3 dedos aqui do vidro, né? Para fechar, mesma coisa, manivela. E o motorista também não tem controle elétrico das portas de trás não, né? Como ela é manivela aqui, então isso daí é um ponto negativo no carro, que eu acho que a Renault poderia ter deixado a parte elétrica aqui também, né? E tem parafusos aparentes, não tem nenhuma proteção aqui escondendo os parafusos. Mas vamos fazer o seguinte, dá uma olhada no painel dele ali, vamos lá pra frente, falar sobre aquele painel e o espaço ali para os ocupantes ali da frente. Então, bora lá. Já aqui então na frente do carro, vamos falar um pouquinho sobre como que é para quem vai aqui nessa parte do carro, né? Nós temos um banco confortável, vamos falar um pouquinho mais sobre ele na hora que a gente estiver dando uma volta com o carro. Mas vamos começar a falar sobre esse volante, né? O volante dele tem uma boa empunhadura e tudo mais. E ele tem aqui controle, ó, somente de altura, ele não tem de profundidade. Então, somente controle de altura mesmo. O controle aqui da central multimídia do volante fica nessa alavanca que tem tradicional da Renault, né? Ela fica fixa aqui atrás do volante. Aqui nós temos uma porta com um acabamento em tecido, tá? Controle somente dos vidros da frente elétricos, de trás, como eu havia mencionado, somente na manivela. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a câmera agora e mostrar um pouquinho mais em detalhe para vocês. Então, bora mudar essa câmera. Bom, vamos começar a mostrar então agora a parte da frente aqui, né? Para os ocupantes aqui da frente, né? O carro tá ligado, tá? Aproveitei até que começou a chover, já adiantei. Eu falei, deixa eu gravar aqui dentro já do carro para vocês, né? O cluster dele, então vamos falar do cluster, ó. Dá um zoom aqui para vocês, ó. O cluster dele analógico mesmo, tá? Tá mostrando já o consumo ali, ó, 7.9, ele tava com 8, só o carro tá parado aqui com o ar ligado, né? Então deu uma caída para 7.9. Lembrando que ele tá abastecido com etanol, tá? Mas o cluster dele é esse, não tem muito o que mostrar no cluster, né? É um cluster tradicional aí, normal, que a gente já tá acostumado, não tem nada de TFT, LCD, nem nada. É um cluster funcional, básico, né? Aqui no lado nós temos a abertura do porta-mala, tá? Tem um botãozinho para abrir o porta-mala. Aqui, saída de ar, alavancas aqui de seta e tudo mais. Aqui na porta, essa parte aqui com o Black Piano. Controle somente dos vidros frontais elétricos, né? Aqui não tem nenhum outro controle. Apoio aqui do braço em tecido. O restante é tudo plástico, tá? É tudo plástico. Controle aqui do retrovisor, ó. Na mão, tá? Não é elétrico não, é na mão mesmo. Parte do painel todo em plástico. Aqui nós temos uma central multimídia
com esse acabamento aqui em volta da central, com black piano. Central tradicional aí, que a gente já conhece, né? Então tá aqui, ó. Desligar a central, mostra a hora. Ligou a central. Tá aí com essas opções. Ela espelha Android Auto e Apple CarPlay somente via cabo, tá? E o cabo ainda é aqui em cima, ó. Então o controle, você tem que colocar o cabo, ele fica pendurado aqui o cabo. Ainda é aquele modelo mais antiguinho ali, né? Que eu já teria aposentado essa central e colocava as novas já. Acho que esse carro merecia nova, né? Mas tá aí, a central, o controle do ar-condicionado. Tá ligado o ar, somente uma zona, não é digital. Tá aí. Aqui mais embaixo nós temos essa parte aqui que é aquele apito de estacionamento, né? Do sensor. Tá avisando que eu tô sem o cinto, né? O carro tá parado, mas tá ligado, né? Aqui o Start Stop, nós temos como desligar e ligar o Start Stop. Aqui embaixo nós temos um local para estar colocando porta-objeto. Aqui eu coloquei o óculos, né? Porta-copo. Tomadinha 12 volts. Então tem essa tomadinha 12 volts e essa aqui de cima da central, né? Câmbio dele. Câmbio, como eu já havia mencionado quando eu mostrei o motor. O câmbio dele é manual, de 5 velocidades, com relações curtas, né? Deixando o carro até mais ágil aí para dirigir na cidade. Freio de mão tradicional, mais um porta-objetos aqui, ó. Ali atrás o porta-copos, como eu já mostrei para vocês. Controle aqui do encosto do banco do passageiro, né? E o acabamento do banco, ó. Eu achei um acabamento bonito. As costuras, apesar de ser todo em tecido, né? Eu achei um acabamento bonito. Aqui em cima nós temos quebra-sol somente com espelhinho, não tem luz de cortesia nem nada, somente essas luzes aqui, né? São lâmpadas normais mesmo, não são nem de LED, né? Aqui nós temos o retrovisor normal. Aqui, espelhinho também com essa portinha para você fechar, também sem luz de cortesia nem nada aqui, né? Então, e o painel dele é esse painel, né? Com 4 airbags, né? 2 pro frontal e 2 laterais. Então tá aqui, ó, o painel dele. E se a gente vir aqui, o porta-luva não desce macio. Ele não tem luzinha de cortesia nem nada no porta-luva, tá? É escuro mesmo. Então tá aqui, ó. Essa é a parte frontal, para quem vai aqui, os ocupantes aqui da frente do Renault Stepway, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos levar esse carro para dar uma volta. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o consumo dele, dirigibilidade e tudo mais. Então, bora lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos levar esse carro para dar uma volta, bater um papo, falar um pouquinho como que é a dirigibilidade, como que tá o consumo dele, como que é esse câmbio manual dele e tudo mais. Então tô aqui, ó, dirigir na cidade de São Paulo, que tem bastante buraco, dirigir na estrada. Conforto dele, em relação ao banco, apesar de ser um banco que ele é de tecido, ele tem um bom acabamento e você não fica jogando para um lado para o outro, ele segura bem no banco, né? Então isso daí eu achei bem legal. A suspensão trabalha bem, peguei vários buracos aqui, a cidade de São Paulo, como vocês sabem, tem bastante buraco e foi tranquilo, tá? Ela trabalhou muito bem aí, absorvendo bem as imperfeições do solo, né? A direção, o que acontece, tá? Essa aqui é uma direção, apesar dela não ser tão pesada e tudo mais, é uma direção que ela é eletrohidráulica, né? Ou seja, ela não é 100% elétrica nem 100% hidráulica. Então ela é eletrohidráulica, ela é um pouco melhor, digamos, que a direção somente hidráulica, né? Então deixa ela um pouquinho mais leve, mas você ainda sente ali que ela é um pouquinho pesada quando a gente pega aí para dirigir carros elétricos. Eu tenho dirigido bastante carro com direção elétrica, né? Então você sente essa diferença, né? Em relação ao consumo dele, o consumo desse carro ele tá agora, nesse exato momento, né? Vocês viram o vídeo aí quando eu mostrei e tal, tá com 7.9, agora ele caiu para 7.8. O máximo que eu consegui fazer nele, estrada e cidade, foi 8.5. Mas aí é aquela coisa, né? O motor não tá amaciado ainda, ele tá abastecido com etanol, né? Então o consumo do etanol é um pouquinho maior realmente do que o consumo a gasolina. A média de consumo a gasolina dele, pelo que eu andei vendo, eu não cheguei a fazer o teste, né? Mas pelo que eu andei conversando com o pessoal e tudo mais, fica em torno de 11 km, 12 km por litro aproximadamente, né? Depende também do seu pé ali, né? Mas dirigibilidade boa, você tem acesso fácil aos botões do
do painel e tudo mais. Só que tem alguns recursos que a gente sente falta, né? A gente sente falta, por exemplo, o vidro traseiro, você não tem controle aqui, é somente manivela, como vocês viram. Ele não tem repetidor de seta, então isso daí, infelizmente, acaba atrapalhando quem está lá fora para ver, né, o lado que o carro vai, até mesmo porque a seta dele fica bem no meio aqui, né, ela não é nos cantos do farol, né? Então tem essas particularidades dele que é meio ruinzinho. Até mesmo, por exemplo, o próprio retrovisor, ó, aqui, ó, controla o retrovisor manual desse lado, até aí beleza, tá nesse lado. Se eu precisar mexer nesse retrovisor que tá aí do lado do passageiro, esquece, eu tenho que estacionar o carro, parar para conseguir ir lá mexer. Não dá para fazer isso aqui não. Então, infelizmente, essas coisas você sente falta do carro, né? Ainda mais hoje em dia, a gente tá em 2023, né? Então, infelizmente, me desculpe a Renault, mas precisava ser elétrico esses controles, né? A direção, apesar dela não ter aqui os controles da central multimídia, né, na própria direção, ela tem aquela alavanca que fica travada aqui atrás. Então é uma questão de costume, né, uma questão até de gosto, quem gosta de controlar aqui atrás ou no volante, né, então isso daí não tem problema nenhum. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar agora sobre a motorização. Motor, como eu falei para vocês, motor 1.0 aspirado, não é turbo, tá, motor 1.0 aspirado. Ele gera até 85 cavalos, né? 82 cavalos, desculpa. Gera até 82 cavalos com 10,2 kg de torque. E esse motor, assim, para a cidade, combinando junto com esse câmbio tem uma relação curta de marchas, né? Então você faz trocas rápidas de marcha e tudo mais. Para a cidade ele fica ágil. Fica legal que você troca ali as marchas rapidinho, ele responde bem ali e tal. Para a estrada você já sente que falta motor. Falta motor porque você vai lá, reduz uma marcha, acelera ela e não acontece nada. Ele fica ali ainda tentando encher o motor para tentar te entregar alguma coisa. Então, para a cidade é legal, para a estrada já sente um pouquinho de falta. Ele tem o sistema start-stop. Então, por exemplo, eu parei agora o carro, ó, ele desligou o motor. Se eu pisar na embreagem, acho que vocês não vão conseguir ver, mas ó, pisei na embreagem, ele já ligou o carro de novo. Então isso daí é legal, ajuda um pouquinho aí a economizar, né? Mas não é uma coisa assim que você fale, nossa, como economizou. Até por sinal você pode vir aqui e desligar o start-stop aqui no botãozinho, né? Mas vamos fazer o seguinte agora. Vamos até fazer o teste de ladeira. E por que eu vou fazer esse teste de ladeira? Muitos já devem conhecer o carro, vão falar, pô, mas ele não tem o assistente em rampa, né? Não tem nada disso. E realmente ele não tem. Mas eu quero fazer o teste de ladeira para ver como que ele vai reagir na subida, se ele vai pesar muito para ele subir, porque só tô eu no carro, eu e o ar ligado. Então vamos ver se ele vai sentir dificuldade para ele subir ali na ladeira, né? Então bora lá, vamos fazer esse teste. Bom, tô chegando já próximo daqui de onde vai fazer o teste de ladeira, né? E eu queria comentar mais algumas coisinhas para vocês, né? O carro em si é um carro confortável, um carro gostoso de dirigir, tá? Assim como os outros modelos, né? É um carro realmente gostoso de dirigir. A Renault, no caso, acertou no Sandero os pontos que precisavam acertar, né? Só que infelizmente, como eu havia comentado com vocês, né, durante o vídeo, tudo indica que no final de 2024 esse carro simplesmente saia de linha, né? Não sei se a Renault vai fazer realmente uma atualização completa no carro e vai entrar uma nova versão com o nome Stepper, por isso que eles devem ter mantido o nome, né? Ou se simplesmente eles vão tirar esse modelo de linha e entrar um outro modelo, né, para substituir, assim como outras marcas já fizeram, né? Então, vamos aguardar. Acredito que ainda seja um carro interessante aí, até mesmo porque o preço dele, se você for comparar com outros modelos, né, apesar dele não ter tantos opcionais e tudo mais, mas o preço dele até que não tá alto, assim, não falo, coloca entre aspas, porque infelizmente o preço dos carros no Brasil ainda estão muito elevados, né? Mas ele tá saindo na média, tá? Na data de hoje, que eu tô fazendo a gravação, acessei o site da Renault, 83.990, tá? A partir de 83.990. Pode ser que sofra alterações aí, tá? Então por isso que eu falo que na data de hoje tá esse valor. Mas ó, tô passando em rua, ó, cheio de buraco, ó. Não tô freando nem nada. E ele tá absorvendo bem, é gostoso o carro. É confortável, é econômico, tá? É realmente o carro tá econômico, tá? Não tá consumindo tanto assim como eu imaginei. Mas vamos fazer o teste agora aqui de ladeira, né? E vamos ver como que ele vai reagir. Eu já cheguei aqui na rua. Vamos ver o ângulo de ataque dele, né? Ele já raspou algumas vezes a frente dele embaixo ali, né? Apesar de ser um pouquinho mais elevado, mesmo assim ele chegou a raspar, né?
Mas vamos ver aqui, ó. Eu acho que ele vai cantar um pouquinho de pneu para subir. Então, ó, parei aqui para entrar. Vou acelerar, ó. Ó, cantou um pouquinho de pneu, mas subiu. Beleza, tá de primeira, ar ligado. Então, ó, continuo de primeira aqui. Subindo até o meio da ladeira, né? Aí, como eu sempre faço. Vou parar aqui. Diferente dos outros carros, ele não tem assistente em rampa, né? Então eu tenho que segurar com o pé no freio. Então, ó, tá desengatado, pé no freio. Ele desligou, pisei na embreagem, ele ligou de novo. Vou engatar a primeira. Vou travar ele com freio de mão aqui, ó. Pronto. Agora só do freio de mão. E vamos sair, vamos ver se ele vai sofrer para subir, né? Então vamos lá. Soltei ele, ó. Cantou um pouquinho, tá um pouco molhado, né? Mas, ó, apesar do motor ser 1.0 aspirado, com 82 cavalos, subiu bem, ó. Vamos parar aqui nessa saidinha de novo, ó. Aqui, mesma coisa. Freio de mão. Acelerei. Sem problema nenhum. Então vocês viram que é um carro que realmente ele não tem algumas coisas, falta alguns recursos eletrônicos no carro e tudo mais. Mas é um carro que te atende, né? É um carro básico ali que vai te atender. É um Stepway. Tem essa pegada um pouquinho mais adventure aí, com uma caixa de roda na cor preta fosca, tem um rack de teto que você consegue colocar algumas coisas aí até 80 quilos, tudo mais. Então, bem bacana o carro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca nos comentários aqui o que vocês acharam do carro, se poderia mudar alguma coisa ou não. Coloca também os carros que vocês querem que eu traga aqui pro canal, né? Eu tô começando a entrar em contato com algumas outras montadoras, começaram a liberar alguns outros modelos de carro. Então, fico aguardando vocês. Até a próxima, galera. Valeu!